Cubatão, meu trabalho, meu suor, meu ganha-pão e meu tostão, vira 1 milhão. Cubatão, meu trabalho, meu suor, meu ganha-pão e meu tostão, vira 1 milhão. Quando eu cheguei aqui, nessa Vila Nova, de onde esse canal pra cá, esse aqui tudo tinha 9 casas, daqui até a Via Cheta. Tinha 9 casas nesse trecho todinho. Não tinha água? Nem tinha água, nem tinha luz, não tinha caminho, não tinha rua, não tinha nada. Apenas um trilhozinho de tróleo do túnel pra estação. Pra estação. Só aquele tróleozinho que passava, a gente andava naquele trilhozinho. Quando quando essa menina nasceu, 18 anos atrás, não tinha caminho nenhum, nós saímos daqui, nem tinha luz, saímos daqui 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 4h30, né? 4h30 da manhã. Alumiado pela uma lamparina de querosene, alumiando o caminho, e ela me levando, ela e meu marido me levando, para pegar uma ambulância ali na DR, para pegar ali. Numa ambulância que não tinha uma cama, e eu fui sentada daqui até a Santa Casa, Santos. Quando nós saímos de casa para sentar aqui fora, como nós estamos aqui agora, que nós tocávamos no capim, isso aqui fazia uma nuvem, olha, aquilo, ficava pretinho de pernilongo. E borrachudo, então de 3 em 3 dias precisa, minha esposa, tomar a penicilina por causa que estourava, as pernas estouravam. Tirava peneba, né, como diz a história. Hoje não. Hoje nós não temos mais borrachudo. Não teve nem borrachudo, nem... Temos um pouco de pernilongo porque isso é natural. O povo canta aqui na Baixada existe. Mas do que é, visto do que era, nós hoje estamos no céu. Né? Bom, eu cheguei aqui em maio de 36. Naquele tempo, Cubatão era como hoje qualquer cidade do interior. Não havia esse progresso. Então o povo vivia como se fosse uma família. Não havia pessoal estranho. Tinha confiança um com o outro. As moças daqui, por exemplo, essa redondeza, podiam passear de noite para ir Cubatão no baile e voltar. Que hoje não há mais isso. Não temos uma praça, não temos cinema. Não temos condições de sair à noite na rua, por causa que é muita gente, muitas mulheres de vida fácil, muito homem marginais, tudo. Não tem capacidade de uma pessoa de família sair na rua para se divertir. Não temos um clube, não temos nada. Bom, mudou porque daquele tempo não havia empregos aqui, não havia indústrias. Então o pessoal que vivia aqui, famílias, então somente aquilo, não havia estranhos, como hoje vem pessoal de todos os cantos do Brasil, vem procurar emprego. Então há isso agora, não há mais confiança entre uns e outros. Durante os primeiros séculos de nossa história, Cubatão não passava de uma paragem no caminho que unia o Porto de Santos à cidade de São Paulo. Local de passagem obrigatória, aí se iniciava a escalada da Serra do Mar. O percurso, por sua extrema dificuldade, ficou registrado nos escritos de diversos viajantes. Do Diário de Viagem de Luiz d'Almicourt, em 1818. Passado o Golfo, navega-se por um dos muitos canais que formam ilhas e entra-se no Cubatão Guaçu e chega-se ao Porto e Registro de Cubatão. Aqui se pagam direitos de passagem de todos os gêneros que sobem e descem a serra. Do padre José de Anchieta. Vão lá por umas serras tão altas que dificultosamente podem subir nenhuns animais, e os homens sobem com trabalho e às vezes de gatinhas,
por ser o caminho tão mau e ter serventia, padecem os moradores. Ofício do Morgado de Mateus, em 1766. Tais são as ruínas e precipícios, e os caldeirões, e os horrores deles, de sorte que, escolhendo um tempo próprio para o meu transporte, subi trepando a serra, tendo por mais seguro passá-la a pé do que ver-me no perigo de ser precipitado da rede em que me levaram os índios. Do diário de John Maeve, viajante inglês no começo do século XVIII. Nos rios sem ponte e nos lugares pantanosos, eram as cargas baldeadas nas próprias costas dos tropeiros. Muitas vezes, uma besta se desgarrava do lote ou escorregava e caía, sendo arrastada pelo peso da carga ao fundo destes precipícios, de onde nada se aproveitava. Em 1928, quando eu aqui cheguei, só tinha uma rua. Quando aqui cheguei, só era curtume. Trabalhávamos com carneira, curtida com folhas de mangue. A folha de mangue que serve para curtir os couros. E naquela ocasião nós cozinhávamos a folha para tirar o tanino, para curtir as carneiras. Tanino de mangue. Os portugueses iam para lá e tiravam a folha e nos vendia por arroba. E nós cozinhávamos essa folha, extraía o tanino e curtia os couros. Além da extração das folhas de mangue, a plantação de bananas era a principal prática agrícola da região. No início da década de 20, Cubatão era ainda um lugarejo ao pé da Serra do Mar. A expansão industrial da cidade de São Paulo levou a Light, concessionária dos serviços de energia elétrica, a construir a usina de Cubatão. O represamento do Rio Grande e seus afluentes permitiu a inversão do curso das águas que passaram a ser lançadas na brusca vertente da serra. A usina começou a funcionar em 1926. O contínuo aumento do consumo levou à construção, a partir de 1952, de uma outra usina para cuja alimentação a água é conduzida por canais subterrâneos cavados na encosta da montanha. Na década de 50, a usina de Cubatão fornecia mais de 80% da energia elétrica consumida na região da cidade de São Paulo. A exploração hidroelétrica gerou poucos empregos na região, e daí a reduzida influência da presença da Light sobre Cubatão. Mas a fonte energética ali estava. Aliada às facilidades de transporte rodoviário e ferroviário, a hidroelétrica iria dar o impulso inicial ao processo de industrialização de Cubatão. Na minha opinião, Cubatão, antes da indústria petroquímica, que foi que mais, antes de refinaria e das indústrias petroquímicas, Cubatão era morto. Só com a Light e a antiga química e a Costa Muniz, Cubatão era morto. Há 20 anos atrás, Cubatão era morto. Em 1949, o Conselho Nacional de Petróleo designava o Rio de Janeiro para sediar a primeira refinaria de grande porte a ser construída no país. Mas o Conselho de Segurança Nacional, por razões de ordem estratégica, decidiu que o complexo petrolífero devia situar-se na região da Baixada Santista. Em 1955, inaugurava-se em Cubatão a refinaria Presidente Bernardes. A refinação do petróleo fornece, além dos combustíveis, uma série de matérias-primas para a indústria petroquímica. Daí o seu poder germinativo. É uma indústria geradora de indústrias. Dispondo de matéria-prima obtida na refinaria e alimentadas pela energia elétrica produzida no local,
várias fábricas de produtos sintéticos e de fertilizantes não tardaram a se instalar na região. Graças a Deus, primeiro a Deus, segundo os esforços dos brasileiros, quer dizer, dos funcionários e dos engenheiros. Quer dizer, a operação do fábrica de estireno, como a primeira no Brasil, ninguém tinha prática. Daí veio uns americanos dos Estados Unidos, eles sabiam na teoria e não sabiam na prática. Então os supervisores não sabiam ensinar os operadores. E nós tivemos que aprender aos trancos e barrancos, como diz a gira. Fábrica parava. Na hora de dar partida, não tinha quem ensinasse a dar partidas. Ficamos de setembro, outubro e novembro, quer dizer, viemos produzir quase no fim do ano. E hoje temos uma produção muito boa, que eu acho que operadores, engenheiros no Brasil podem montar a fábrica de estirenos e operar sem a ajuda do americano. O estado de São Paulo não possui em seu território jazidas, quer de minério de ferro, quer de carvão. Para desenvolver uma atividade siderúrgica, seria preciso importar estes produtos. A fabricação de 1 tonelada de aço requer cerca de 4 toneladas de matérias-primas a granel. Daí a escolha da região litorânea para a instalação da siderúrgica, que utilizaria o transporte marítimo. Embora planejada desde 1951, as obras da Companhia Siderúrgica Paulista só foram iniciadas em 1960. O solo instável do local acarretou consideráveis dificuldades à construção, parte feita sobre estacas e parte sobre aterro depositado no mangue. Em fins de 1963, iniciava-se a produção da Cosipa. Com a usina da Light e o refino do petróleo, formava-se o polo de indústria de base. Trabalhadores de várias regiões começaram a emigrar para Cubatão. Mato Grosso, meu pai trabalhava, era de operador de ponte rolante. E ele achou que lá no salário não era bom, porque ele tinha 8 filhos, e ele veio pra cá e achou que o salário aqui era bom, que dava pra criar a família, ele veio pra cá. Então eu cheguei aqui e comecei a trabalhar em empresa de ônibus, trabalhando de ajudante, um mau salário, né? Depois fui mudando de empresa para uma e para outra, cheguei e fichei na construtora Bet, de ajudante de carpinteiro. Trabalhei 4 meses, não tive classificação. Saí de lá, fiz teste noutra firma, Secor Engenharia Civil. Trabalhei nela, aprendi um pouco e daí para diante que eu venho trabalhando. Mas agora eu estou achando que está sendo uma profissão que já não está dando mais para mim. O salário é pouco. Não me dou muito bem no serviço, então esse é o motivo que eu estou querendo mudar para a montagem. Porque eu acho o serviço mais adequado, melhor, assim, na minha opinião. O contingente de operários que faz funcionar as indústrias é relativamente pouco numeroso. A maioria das pessoas empregadas em Cubatão trabalha nas obras de construção e ampliação das fábricas, tarefas nas quais a rotatividade de operários costuma ser grande. O pessoal que vem de fora, geralmente eles ficam à base de um mês e pouco, e pedem as contas. O pessoal parece que não se acostuma ao ambiente de serviço. Eles vêm, trabalham, arrumam um portanto melhor, vão embora. Ou então saem para viajar, visitar os parentes, ou então em busca de outros. Outros saem em busca de melhores salários, entende? E daí por diante, quer dizer, o pessoal nunca... É muito difícil chegar um funcionário, você pegar e ele ficar na firma do início até o fim. Isso é muito difícil. No meu modo de entender, é que eles chegavam aqui sem preparo técnico algum. E com a convivência aqui em São Paulo, nos grandes centros, aperfeiçoava e isso fazia com que eles voltassem às suas origens. Tá? Já como pedreiros, torneiros, eletricistas, mecânicos e outras profissões mais aproveitáveis, sabe? É porque eu sou novo de profissão agora, mas logo quando eu
eu me aprumar e tiver 2 anos, 3 anos de profissão, eu quero ver se eu volto para lá, porque lá para morar é melhor lá mesmo, Mato Grosso. Eu vim para cá porque o serviço meu lá terminou e eu vim para aqui porque aqui é um lugar bom para ganhar salário. É bom de salário, tem muito serviço, lugar de bom emprego. Bom, para morar, o clima aqui não é muito bom, mas para trabalhar é um dos melhores lugares que tem. Não, não é legal, eu não gosto daqui. Eu vivo aqui porque aqui é lugar que tem lugar mais de serviço, é aqui mesmo, né? Mas, e meus filhos tá aqui, tá tudo aqui, eu não posso sair para ir para outro lugar, senão eu não ficava aqui não. Pus uma roupa no varal, a roupa tá toda cheia de poeira, cheia de pó preto. Aquele cheiro da fábrica que vem do outro lado, aquilo quase mata a gente sufocado, sabe? Eu fui levar as meninas na escola, elas disseram pra mim, mamãe, eu não quero ir pra escola hoje, mamãe, que tá ventando muito, esse noroeste carrega a gente. Meu filho foi lá em casa e disse, eu queria morar com a senhora, mas não vou vir morar aqui não, porque o noroeste vai derrubar essa casa em cima da gente, quebrar as coisas da gente, tudo. Eu peguei as meninas, levei pra escola e deixei elas lá e vim pra cá, mas não tava nem podendo andar no caminho, o vento carregava a gente mesmo, sabe? É pó, é pó, é pó, poeira, é pó, é pó, é pó, poluição, é pó, é pó, é pó, poeira, é pó, é pó, é pó, é o progresso da nação, é pó, é pó. O problema da poluição de Cubatão, segundo a opinião dos técnicos, é devido ao seguinte: os ventos sopram do mar em direção ao Planalto. Encontram aqui o paredão formado pela Serra do Mar. Sobem e encontram as nuvens que vêm do Planalto, que a corrente de ar que sopra do Planalto é outra completamente diferente da corrente marinha. A corrente que sopra do Planalto conduz sempre nuvens pesadas que se desprende do topo da serra e encontram um vento soprando de baixo para cima que vem do mar. Então, esse nevoeiro forma uma espécie de colchão e modifica a pressão atmosférica. Então, não tem saída. O mar sopra do seu lado, encontra como barreira a Serra do Mar. Subindo, os ventos encontram o colchão formado pelas nuvens que vem do Planalto Paulista. E então fica parado o ar aqui. Então, o que se desprende das chaminés fica praticamente parado. Porque os ventos que sopram aqui do noroeste sempre impulsionam esses elementos poluentes para o Vale do Quilombo, mas quando tem vento, quando não tem, esses poluentes ficam naturalmente prejudicando o povo da cidade. Quando eu cheguei aqui, o rio era bem navegável, por isso que me animou a montar o estaleiro aqui. E eu desconfio que naquele tempo os areieiros trabalhavam aqui nesse rio e as águas não eram tão poluídas, então eles se interessavam pela areia do rio. Hoje, faz mais ou menos uns 2 anos para cá, tenho notado que o rio tem ficado raso. Então penso eu que seja devido à areia que eles não estão tirando mais, porque a areia desse rio não tem muita aceitação, devido à poluição que o rio tem. Mas aqui na beira do rio a poluição é demais, devido a essas fábricas que tem aqui perto. Essas constantemente estão soltando seu resíduo. Solta demais um cloro aí, por esses filtros que ela chama de filtro. Mas não é filtro porque a mangueira vem trazer o cloro dentro d'água. E diversas vezes aí tem soltado em excesso e o pessoal aqui da redondeza tem se sentido intoxicado. E eu tenho socorrido diversas vezes, levando-os para o ponto de socorro. E as consequências virão no futuro. Porque este rio estando raso, logicamente qualquer enchente, qualquer força de água, aliás, trará um enchente em Cubatão, porque não há escoamento, né? Depois da vinda das construtoras da Imigrante, a situação piorou muito. Porque somou-se com a retirada de cascalho e areia, o movimento de terra nas encostas da Serra do Mar para a construção da estrada dos Imigrantes. Quando chove, a situação piora muito, porque a terra que é movimentada na estiada desce para o leito do rio, trazida pelas chuvas. Isso atrapalha a indústria? Isso atrapalha muito. O nosso consumo de matéria-prima para tratamento de água aumentou em cerca de 10 vezes depois que começou a construção da Imigrante. A região de Cubatão sempre foi hostil à ocupação humana. Um édito real de 1833
determinava a construção de uma vila no local, mas não surtiu efeito, possivelmente devido à insalubridade das terras baixas, cobertas por mangue e infestadas de insetos. As águas que correm da serra para a baixada, nas ocasiões de maré alta, não encontram escoadouro. Aqui, quando chove, enche de água até aqui quase dentro de casa, porque tem um aterro da linha de ferro que foi feito aqui e ficou fechado essa parte aqui isolada. Então quando chove, enche de água tudo aí, e a gente passa apertado. A ausência de um planejamento urbano criou situações aflitivas para a população. Loteamentos inteiros foram circundados pela expansão industrial. Cubatão sofreu, até certa forma, um desenvolvimento desordenado pela rapidez com que desenvolveram as indústrias. E hoje a gente procura, talvez, conciliar e adequar melhor esse desenvolvimento às necessidades da própria cidade. Mora na base, eu penso mesmo a mim que tem na base de umas 16 mil pessoas aqui. Tem muito operário aqui, viu? O senhor acha que o pessoal está satisfeito? Bom, estão satisfeitos por causa que todo mundo trabalha. Estão ganhando o pão de cada dia, estão satisfeitos, mas eu quero mais melhoramento para ver se tem mais saúde para as crianças, né? Então, para a população tá boa no sentido de emprego, né? É fácil o emprego, mas para residir em Cubatão não está bom. Não está bom porque há necessidade de residência para esse povo, entendeu? Então, muita gente que trabalha aqui em Cubatão reside fora, reside em Santos, São Vicente e outro lugar, que há necessidade de mais casas, principalmente casas populares, né, para os trabalhadores. Não, realmente ainda falta muita coisa em Cubatão. O progresso de Cubatão não está acompanhando o desenvolvimento das indústrias. Precisa muita coisa em Cubatão. E principalmente aqui no nosso bairro Jardim Casqueiro. O que precisa? Aqui no nosso bairro precisa pavimentação, que é coisa que já deveria estar feita há muito tempo. Porque tem cidadezinhas no interior com 10% da renda que Cubatão tem e que realmente são todas pavimentadas. Porque aqui nós não temos um saneamento, não temos ruas pavimentadas, a não ser 3 ou 4 ruas pavimentadas, e que são pedaços pequenos e que ficaria em insignificância para o município. A gente não mora bem, né? Não está muito bem, mas quer dizer que não tem que preocupar com aluguel. A água a gente paga, mas temos água com fartura. Agora depende que só é aterro, porque isso aqui é que prejudica tudo essa lama, né? E eu acho que isso depende do prefeito. E eles podem muito bem aterrar isso e procurar lotear e vender para nós, que nós podemos comprar também. É um preço mínimo, né? Também todo mundo aqui é pobre. A gente mora aqui porque não tem outro meio. Esse crescimento desordenado gerou problemas como o da Vila Paris. E nós vemos com toda a simpatia a situação daqueles que moram ali. Porque a fixação desse indivíduo àquele local se prendeu a fatores alheios até à própria vontade deles. E o interesse da autoridade do poder constituído é exatamente melhorar a fixação do homem no seu lugar em que está residindo, dando-lhe condições melhores de habitação. Isso aqui, esse terreno custou 60 cruzeiros. Eu dizia pro meu marido que dava até por 50 centavos. Quem quisesse por 50 centavos, na minha opinião, eu dava. Porque ele achava horrível isso aqui. Isso aqui era uma valeta que foi coberta agora. E era hoje? horrível. E hoje? Puxa, eu não dou nem por 50 milhões. A habitação é precária, o ambiente hostil. O município praticamente não tem vida urbana. Ainda assim, os homens continuam chegando a Cubatão. Aqui, mesmo os que não possuem especialização alguma, poderão iniciar uma carreira. Assim é Cubatão, construído sobre o mangue, graças ao esforço de muitos brasileiros. A implantação deste complexo de indústrias acarretou um elevado custo social, repartido entre todos aqueles que para cá vieram em busca de trabalho e de um futuro melhor. Indústria, salário, emprego, petróleo e aço em Cubatão. Indústria, salário, emprego, petróleo e aço em Cubatão. Agora é a vez dos filhos, saúde, estudo e educação. Agora é a vez dos filhos, saúde, estudo e educação. O futuro que nasce hoje, bendito, fruto de nossa mão. O futuro que nasce hoje, bendito, fruto de nossa
nossa mão. Tornar esta chama humana, dar-lhe uma alma e o coração. Tornar esta chama humana, dar-lhe uma alma e o coração. La 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 la. Indústria, salário, emprego, petróleo e ar sem Cubatão. Indústria, salário, emprego, petróleo e ar sem Cubatão. Agora é a vez dos filhos, saúde, estudo e educação. Agora é a vez dos filhos, saúde, estudo e educação. O futuro que nasce hoje, bendito, fruto de nossa mão. O futuro que nasce hoje, bendito, fruto de nossa mão. Tornar esta chama humana, dar-lhe uma alma e o coração. Tornar esta chama humana, dar-lhe uma alma e o coração. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.